Olá, amigos internautas dos sites Descalvado News e Cora News. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa coluna Politicando. Aqui ao meu lado, meu amigo Tuca. Tuca, tudo bem? Mais uma vez, Mari, nessa sexta-feira, aqui nos estúdios do Cora News, contando com a presença do Aderc e do Elliot, que aí estão também trabalhando nessa quinta-feira, véspera de feriado. Estão escondidinhos atrás da câmera aí. Estão escondidos. Meu patrão Aderc e o patrãozinho Elliot, que está ali agora, também trabalhando incessantemente. É um privilégio, mais uma vez, Marinho, nós estarmos falando e iniciando mais um Politicano nessa quinta-feira, dia 13 de abril de 2017. Aniversário do Chico Barbeiro, meu grande amigo. Muito bem. Tuca, eu queria começar o nosso programa mandando dois alôs aí, dois abraços aí para duas pessoas que pessoalmente eu não conheço, mas que por meio da internet, né, do Facebook e também por meio de um amigo em comum, acabei recebendo aí a informação de que eles têm acompanhado aí o nosso programa. Um deles é um jornalista da cidade de Bragança Paulista, o nome dele é João Paulo. João Paulo, muito obrigado, ele entrou em contato lá parabenizando o programa nosso, diz que tem acompanhado. Quer dizer, nossos assuntos têm externado aí os limites de Descalvado. Muito grande abraço, João Paulo. A você e a todo o pessoal aí de Bragança, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E quem eu soube também que tem aí acompanhado, comentou do nosso programa, é o prefeito de Porto Ferreira, o Rômulo Ripa, que recebeu no gabinete dele há poucos dias atrás aí um pessoal daqui de Descalvado. O assunto parece que se estendeu um pouco mais, falaram, claro, sobre nossa cidade, sobre a cidade deles lá, e o Politicando acabou entrando no assunto lá. Então, o prefeito Rômulo Ripa, a gente não se conhece pessoalmente, mas as notícias que nos chegam aqui do senhor são boas. O senhor está no início ainda da sua administração, sua primeira vez como prefeito. Muito boa sorte, quem sabe um dia aí podemos estar concedendo a honra de nos dar uma entrevista aí. Muito obrigado, Rômulo, um grande abraço. Uma satisfação muito grande. Dali Ripa! Bom, pessoal, na semana passada o Tuca apresentou o programa sozinho, eu estava com compromisso e estava viajando, e dentre os assuntos aí que o Tuca falou, ele comentou sobre o caso Castellucci, que houve uma audiência no fórum aí há cerca de 2 ou 3 semanas atrás. Eu queria dar um recado aí para um caboclo aí que parece que não aprende, que é o seguinte, o Descalvado News é um dos canais de informação de Descalvado que mais ficou em cima desse caso Castellucci. E quando começou a se falar em compensação, muita gente não entendia bem o ponto principal dessa palavra, o que ela significa. E nós replicamos o que foi falado na Câmara durante o assunto aí nesses últimos anos, desde que a bomba estourou. A verdade, a compensação é um calote, sim senhor. Deixaram de pagar o INSS, descontaram dos funcionários e não pagaram. Tem gente, nós estaremos trazendo uma reportagem especial nos próximos dias, tem gente da prefeitura, funcionário, Tuca, que não está conseguindo se aposentar por conta dessa compensação, que eu com muito orgulho falo calote, porque é assim que a maioria das pessoas entende a gravidade do assunto. Na realidade, eu abordei esse tema e já tinha falado outras vezes sobre isso, porque a pessoa que já está em vias de se aposentar, pode ter certeza, vai demorar aí no mínimo mais 14 meses para conseguir a sua bendita aposentadoria. Muito bem, e aí um canal de comunicação, como sempre faz, tentou desvirtuar o assunto, que saiu uma liminar aí há poucos dias, impedindo que a Justiça ou a Receita Federal faça a cobrança da Prefeitura, da dívida de 13 milhões e meio, até que um recurso lá no Supremo Tribunal Federal seja julgado em definitivo. Então, até lá, a Prefeitura não deve ser cobrada. Isso não significa que a multa foi perdoada, que a dívida não existe mais. Quem entendeu dessa forma, quem tentou contar dessa forma, se enganou. Bom, mas isso não é nenhuma novidade, né? Partindo de quem vem sempre esse tipo de informação equivocada. O grande cerne da questão, Tuca, que eu quero dizer é que a dívida sim continua, a multa continua, só não deve ser cobrada por conta dessa liminar até que o Supremo dê uma decisão em definitivo sobre o caso. Não é só Descalvado que entrou nessa roubada do caso Castellucci, outros municípios também entraram, então há um interesse de vários municípios nesse assunto. O que eu soube, que talvez você, não sei se eu já te contei,
é que um representante da Castellucci esteve há poucos dias aqui na prefeitura, trazendo alguns documentos, eu não sei bem o que é, mas no final da conversa ele tentou convencer o Becão, aí, a equipe de governo do Becão, de voltar a fazer as compensações. Então, o recado que eu tenho para dar é um só. Se pelo menos duas pessoas, que eu costumo chamá-los lá de o Pink e o Cérebro, tem tanta certeza de que as compensações são legais, convençam o Becão, o Luiz Carlos, o Magela e o Paulo Marcato a colocarem a assinatura deles nessa famosa compensação. Se eles aceitarem, se eles entenderem que isso é legal, eu vou ser o primeiro a vir aqui mostrar a bunda e falar que eu estava errado. Não mostra não, maninho. Pelo amor de Deus, nada de mostrar isso daí não. Vamos conversar, nós estamos aqui adiantando o nosso programa. Está dado o seu recado e vamos tocar em frente. Você falou em Supremo, né? E você realmente está me revelando um fato que eu não sabia a respeito da prefeitura. Então vamos deixar a carruagem andar. O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Então isso é um velho ditado popular. E o Supremo está dando as mostras disso daí nessa famosa delação do fim do mundo que explodiu entre ontem e hoje. E eu fiquei aterrorizado, Marinho. E quero falar um pouquinho sobre isso porque eu não consigo mais, quando se fala em Sérgio Cabral, a imagem que me vem à mente é de um povo, aquele octópode cheio de ventosas, que ele abraçou e sugou tudo do Rio de Janeiro. Sugou na área da educação, da saúde, dos servidores municipais, das obras de Olimpíada, das obras de Copa do Mundo. Uma excrescência. É um povo cheio de ventosas nos seus 8 braços e que hoje está lá no Bangu e espero que fique muito tempo. Infelizmente, a mim me preocupa muito isso que ocorre no Brasil hoje, se isso não for tirado dos meios políticos. Pois quando eu vejo o velho patriarca da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e seu filho Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, o velho sorrindo e falando de jacarés e crocodilos, Marcelo Odebrecht dizendo para todo mundo, e essa frase tem que ficar gravada nos anais da nossa história política, que nenhum político no Brasil conseguiu se eleger sem caixa 2. E aí eles dizem, foram recursos de campanha, foram contabilizados e aprovados pelo Tribunal de Contas. Mas de onde vieram? Vieram de propina, Marinho. Vieram de dinheiro escorrido em planilhas que tratam de Angorá, de Mineirinho, de amigo, de pós-amigo, de metralha, do escambau. É, no mínimo, lamentável. E o nosso país, nosso querido Brasil, nesse ano de 2017, ele está sendo posto à prova. Resta saber se nós, o povo, vamos engolir isso. Tudo o que se faz lá no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, nos porões do Palácio, nos arquivos secretos de uma Odebrecht e de outras construtoras. E quando nós temos aqui a maioria do povo brasileiro ganhando uns míseros R$1.000, um salário mínimo e mais um pouquinho, quando carece de água no São Francisco, quando o povo passa fome, e aí vem dizer um certo cidadão, amigo, que repousa no seu sítio de Atibaia, que fica no seu triplex do Guarujá, à beira-mar. Oh, meu Deus! Dizer que é o homem mais honesto e que nunca contra ele foi apresentado um desvio de R$10. Então, Marinho, para mim, isso me deixa enojado, totalmente enojado. Me dá um nojo tremendo ver essa excrescência que é a política
que está rodando aqui nesse país nosso. Esse caso da delação do fim do mundo realmente expôs as entranhas mais sórdidas da política nacional, expôs muita gente que todo mundo julgava até então acima de qualquer suspeita. É lamentável o povo brasileiro ter no comando do nosso país pessoas dessa estirpe. Isso nos faz crer se realmente ainda vale a pena morar no Brasil ou não. Eu, sinceramente, já começo a refletir isso. Nós que temos filhos, você tem netos também, né, Tuca? Sim. Até que ponto vale apostar ainda que o Brasil vai ter jeito? Começamos a nos questionar isso. Eu só quero ver agora a tal da reforma política, se eles vão ter a cara de pau de tentar aquele golpe de fazer a tal da lista fechada. É só isso que eu quero esperar, porque, sinceramente, os nomes que foram revelados a todo o país essa semana devem definitivamente ser excomungados da política nacional. Eu concordo, Marinho, e realmente é isso que eu penso, mas eu continuo apostando no Brasil porque eu ainda sou um idealista sonhador. Mas a lama que correu em Brasília, nem a São Marco produziria como foi feito lá em Minas Gerais. É uma pena, mas fiquemos atentos, pois os salvadores da pátria de plantão estão aí, vorazes e de olhos muito abertos, pronto para mais uma vez salvarem o nosso Brasil varonil. E vamos em frente, Marinho. Vamos lá então. Bom, Tuca, eu estive na prefeitura essa semana porque eu recebi uma enxurrada de denúncia nos últimos dias. Eu não sei nem por onde começar, a coisa tá feia mesmo. Eu não vou poder entrar muito em detalhes porque a gente tem que aguardar vir respostas para ter certeza do que está acontecendo ou não. Vamos com calma agora. Eu posso te adiantar que eu conversei com servidores lá que me pararam perguntando sobre a questão de quem está recebendo abaixo do salário mínimo. Houve até uma polêmica na Câmara lá, um embate já entre presidentes da Câmara, vereador Vic, vereador Diego da Global. Então, assim, está um desconforto aí essa situação. E os servidores, né, que são os maiores prejudicados nessa história, estão aguardando. E também denúncias de falsidade ideológica, tentaram fazer uma portaria há poucos dias aí, tentando corrigir uma situação que estava errada, pessoas assinando como se estivesse ocupando um cargo e não estava, aí correram porque levantaram a lebre, precisaram correr, fazer uma portaria retroativa, aí ninguém já ganhou dinheiro com isso também, já veio a mais, um salário a mais. Então, assim, tem muita coisa. Jornal oficial que está atrasado, lista de cargos e comissões que sumiu do site da prefeitura desde o dia 1º de janeiro. Aliás, Tuca, 31 de março, o que essa data te lembra? A Revolução de 64, mas também o fim do prazo estipulado pela doutora Mariana Fittipaldi para que se acertasse os taques da Revolução. Eu não lembrava. Dos cargos comissionados. É que você é muito mais moço, eu já sou velhinho, então eu lembro de muita coisa quase que pré-histórica. Então, dia 31 de março, expirou o prazo que foi dado pela doutora Mariana para os cargos comissionados, da qual, nessa semana, nós enviamos a ela um e-mail solicitando uma audiência e uma entrevista para que a gente volte a falar sobre esse assunto. Bom, e ainda falando em prefeitura, Tuca, essa semana nós completamos 100 dias de governo e sobre isso eu queria que você comentasse aí com o pessoal. Muito bem, Marinho. São 100 dias de governo. Eu sei que a assessoria de governo, a diretoria de gabinete, está providenciando uma edição especial sobre isso, não é? E que deverá sair na próxima semana sobre as realizações e sobre o choque de gestão que foi dado durante esses 100 dias. Foi dado? É o que está lá, choque de gestão. E vamos aguardar essa eleição, essa edição especial que a Marisa está preparando na assessoria de comunicação, juntamente com o diretor de gabinete. Espero que realmente tenha sido dado. Mas aí, conversando com o Rodrigo de Oliveira, lá na assessoria juntamente com a Marisa, eu solicitei a ele que nós pudéssemos entrevistar o prefeito Becão dentro dos moldes normais de divulgação aqui pela internet, pelos nossos sites de notícias. Eu gostaria muito de ter o Becão sentado aqui conosco, olhando para ele, falando com ele, junto conosco, porque, Marinho, é muito importante essa comunicação num canal que tem influência, que está realmente expandindo dia a dia os seus limites. Becão, eu estou esperando você. Muito bem. E além da prefeitura, eu sei que você também esteve na Câmara. Sim, estive na Câmara Municipal.
conversei com o Ulisses, rapidamente com o Vaguinho. O Ninja nem me deu pelota, estava lá com os eleitores dele, eu acho que era, mas nem. E conversei com o Luiz Guilherme Panoni, presidente da Câmara, que me convidou a tomar um cappuccino lá na Câmara. Muito obrigado, adorei o café, o cappuccino, a sua atenção, a prosa que nós tivemos, e gostei muito da sua fala com relação aos quiosques da FEPASA, aos famigerados meus quiosques Minha Vida. Então, eu acho que estou tendo um apoio muito bom da sua parte, que eu sei que você não concorda com aquilo. Muito bem, então o Tuca já começou a falar o que aconteceu na sessão do último dia 10 de abril. É exatamente isso, o primeiro comentário que eu tinha para fazer era a fala do presidente da Câmara, né, sobre o programa Meu Quiosque Minha Vida. O Luizinho falou sobre furto de cabos que aconteceu lá. 2 vezes, Marinho. Na quarta e na quinta-feira botaram os cabos, a prefeitura repôs na quinta-feira e lá se foram os fios para algum depósito aí de cobre, porque está valendo dinheiro. Acompanha aí, então, a fala do presidente da Câmara. Eu também estive na quinta-feira visitando a FEPASA, o Parque Linear da FEPASA. E tem ali 2 quiosques invadidos por moradores, acho que são de rua, que também, em consequência disso, na quarta-feira e se repetiu na quinta, foram furtados os cabos de energia elétrica que são da iluminação, deixando a área ali toda no escuro. Então veja, ali tem comerciantes que pagam aluguéis para a prefeitura para utilizar da área, só que praticamente não conseguem trabalhar, porque ali a caixa de força, né? Aquela caixa de força foi estourada para que os fios pudessem ser furtados. A prefeitura esteve na quinta, fez uma instalação ali meio às pressas, está na próxima foto, para que o lugar voltasse a ter iluminação, mas na quinta foi roubado de novo os fios. Então alguma providência tem que ser tomada. E eu penso que essa providência tem que partir primeiro com a retirada de quem está ocupando ali 2 quiosques de forma irregular. Falei também com o Canário. O Canário quer luz lá no trevo da antiga Estrada da Pedreira, em frente da La Roche. Faça essa luz, Canário. É uma atitude louvável e é muito importante que lá tenhamos uma iluminação decente. Basta correr atrás da concessionária que opera os pedágios da SP-215. Muito boa sua indicativa. Quem também merece destaque do seu comentário é o do vereador Paulinho Gabrielli, que falou a respeito da atividade delegada, tão famosa e esperada atividade delegada. Paulinho comentou que a Câmara fez sua parte, agilizou a votação do projeto, lá que fez algumas adequações na autorização da Prefeitura fazer o convênio com a Secretaria de Segurança Pública, e que até agora parece que a Prefeitura não fez a sua parte, o negócio está meio parado em cima da mesa lá. Acompanhe aí a fala do vereador Paulinho Gabrielli. É uma preocupação nossa, muito grande, tanto que na primeira sessão já foi discutida a atividade delegada aqui, apresentado um anteprojeto por nós vereadores. Tudo isso já foi para a Prefeitura, né, já voltou para nós, já aprovamos a lei, sei que já está pronta a minuta do contrato e isso está na Prefeitura. Então, eu queria aqui cobrar publicamente o Poder Executivo para que dê andamento, que finalize essa questão, que finalmente Descalvado possa ter atividade delegada também. Inúmeras cidades da região já têm isso, é uma orientação que a gente sabe do comando da Polícia Militar como uma forma da gente aumentar a segurança para o município e a gente precisa fazer. O nosso capitão, o capitão Daniel Veiga, que também comanda a cidade de Santa Rita, e na cidade de Santa Rita existe atividade delegada. E a gente sabe do sucesso que isso daí está fazendo com a cidade de Santa Rita. Então, eu espero que no futuro a gente não precise cobrar aqui numa fase ruim, como foi dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, onde os inúmeros acontecimentos policiais na cidade, a população preocupada com a segurança. Então a gente pede aqui ao Poder Executivo que dê agilidade nesse processo. O problema de pagamento, a gente já deu solução. A Câmara dos Vereadores, nós aqui todos, já demos a solução para isso. Então não há também necessidade de preocupação com a parte
de pagamento dos policiais. Então agora é colocar para frente. É esse meu pedido aqui, né, que eu peço ao Poder Executivo que dê andamento nessa questão. Outro assunto, Marinho. Projeto de lei número 08/2017. O que trata esse aí, Heitor? Esse projeto que vem de 2016, ele impedia que o vereador saísse da sessão, se ausentasse da sessão, antes de terminada a ordem do dia. Esse projeto é de autoria da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e ele vem assinado pelo Diego Rodrigues da Silva, que é o presidente, Daniel Bertini, que é o primeiro secretário, Paulo Afonso Gabriele Filho, que é o segundo secretário. Em síntese, o que trata disso? A justificativa desse projeto foi subscrito, essa justificativa, pelo vereador pastor Adilson Gonçalves. Pastor Adilson. O que ele pede? Que possam quaisquer dos vereadores se ausentar do plenário antes de terminar a ordem do dia. Se ausentar como? Ir embora da sessão? Embora e receber parcialmente por aquilo que ele fez. Quer dizer, absurdo. Você está de brincadeira que eles fizeram o projeto. Não estou. Está aqui, já entrou em deliberação e deverá ser votado nas próximas sessões. Não estou de brincadeira. Ah, gente, não é possível, né? Pelo amor de Deus. Já mudaram o horário da sessão nas coxas, na surdina, para população não está podendo mais acompanhar como acompanhava antes, e agora querem que o vereador fique livre de participar de toda a sessão, pode ir embora, é isso? Ele entra, registra a presença, quer sair, vai embora. Tem votação polêmica? Ou eu tenho um compromisso, tenho aniversário, tenho que responder um problema do médico, da secretária, atender o neto, o filho, a esposa. Então isso não está certo, gente. Eles ganham para isso, eles têm que estar lá para legislar. E isso eu sei e posso dizer que não me pediu reserva. O presidente da Câmara, se necessário for, o seu voto de desempate, ele vota contra. Porque não é possível que eles tenham que sair. Sabe? Não está legal esse tipo de coisa. E já tem lá, o Diego estava desalojando uma colmeia de abelha junto com o Marcel Visotto. Tem vereador que nem se levanta para nada, vai levantar para ir embora, tem que soltar essas abelhas para picar realmente, para ver se o cara levanta de lá. Ô gente, pode ser abelha terrorista, tudo treinada pelo Giad, eles vão invadir a Câmara. Manda essas abelhas para a Câmara Federal, não para a Câmara de Vereadores. Ô gente, vamos falar sério, esse projeto, se passar, ele se torna legal, mas é imoral e não está correto por ser feito dessa maneira. Gente, reflitam. O vereador está lá recebendo o seu salário, o seu subsídio, melhor dizendo, para legislar e responder aquilo que lhe foi delegado pelo povo. Se não, taca a abelha neles. Gente, o vereador está ganhando em Descalvado cerca de R$3.000, para ir 4 vezes no mês, das 6 às 7h30, 15 para as 8. Quer ir embora no meio do caminho ainda? Presidente da Câmara, que está aqui um pedido de 2 cidadãos, Tuca e eu. Se sobrar o voto Minerva, derruba esse projeto. Pelo amor de Deus, isso vai cair muito mal para esses 11 vereadores. E eu expliquei isso, eu falei, eu como cidadão, e agora você falando, nós como cidadãos, teremos sim a oportunidade de comentar se esse projeto passar. Não deixe que isso aconteça, gente. Não pode ser, e é isso que eu espero, sinceramente, que ocorra na próxima sessão. Tá, Tuca, para finalizar os comentários da sessão dessa segunda-feira, teve a votação de um projeto de lei lá de autoria da prefeitura, né, mandado lá pelo prefeito, que alterou lá as atribuições de um cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele cargo de confiança, né, que o prefeito nomeia quem ele bem entende. Parece que o projeto previa que para ocupar aquele cargo precisava ter um ou 2 cursos específicos. Eu não sei bem, eu não li o projeto ainda para poder falar. Mas a alteração agora acaba permitindo que qualquer pessoa com qualquer tipo de curso superior possa ocupar esse cargo aí. Houve uma polêmica entre o vereador Vic Francisco e o vereador que pediu o regime de urgência e um outro vereador que parece tinha parte interessada, eu não entendi bem, eu vou assistir as imagens junto com vocês. Então, para a gente entender o que é que aconteceu aí, vamos acompanhar.
Eu queria pedir o regime de urgência especial ao projeto de lei do Executivo 26/2017. Justifico o regime de urgência especial, que é para uma adequação ao TAC do Ministério Público, a um cargo que está em aberto na assistente social, que é de suma importância e está precisando de mais gente para trabalhar lá na assistência social. E o prefeito, para adequar isso, então ele mandou esse projeto de lei para adequação. Então, por isso eu peço o regime de urgência especial. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é aquela adequação da Secretaria da Assistência Social? Sim. É isso. Chegou já o ofício da promotora? Não. Não. Então, comentando com todos, já expliquei para o Argeu, Vereador, esse projeto... Eu acho que esse assunto deveria ser tratado na discussão do projeto. Agora é só para falar sobre o regime de urgência especial. Então, mas justamente eu vou justificar. O senhor se inscreva nos 30 segundos contra a votação, aí o senhor pode justificar. Não, mas eu vou justificar. Por que não devemos votar? Nem votar. Não, mas o senhor vota contra o regime de urgência especial. Na justificativa. Tá bom. Isso. Vai ter um prazo para se manifestar sobre o pedido de regime de urgência e, se for aprovado, o outro prazo para se inscrever e falar sobre o projeto. Nesse sentido, abro o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem contra ou a favor ao pedido de regime de urgência especial para a votação do projeto de lei 26/2017. Único vereador inscrito contra o regime de urgência, vereador Vic Francisco. Vereador, só lembrando que pelo regimento interno são 2 minutos. Sim. Então, esse assunto é o seguinte. O ano passado houve aquela confusão com relação aos servidores municipais. Muitos cargos nomeados, cargos em comissão. A folha da prefeitura estava no teto, já tinha passado o índice prudencial. E aí a promotora resolveu chamar a prefeitura e fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, um acordo. Nesse acordo, ajustou-se várias regras. Primeiro, demitir os comissionados que não eram servidores municipais, adequar os cargos. Então, quem ia exercer um cargo um pouco mais qualificado tinha que ter um diploma superior. Isso foi ajustado e foi aprovado aqui na Câmara Municipal. Eu, na semana passada, me tomei de surpresa que o prefeito mandou para cá para adequar apenas um cargo. Um cargo ele está mudando o TAC, o termo de ajustamento de conduta. Segunda informação é que a promotora já sabia disso e concordava. Eu liguei para a promotora. Ela falou, não sei de nada. Nada veio até minha mão. O que eu sei é que tudo que eu fiz está lá disciplinado e se tiver alguma mudança tem que ser passado por mim. Então eu pedi um ofício semana passada para que fosse para a promotora apreciar. E estou aguardando a resposta, ela não vai demorar. Então me toma de surpresa a iniciativa do vereador Vaguinho, não sei qual é o interesse, em trazer isso para agilizar, como foi aquela votação do horário, né? Foi tudo pego de surpresa para ninguém se manifestar. Então, me surpreende, primeiro o prefeito mandar algum documento aqui, que foi acordado com a promotora, e ele mandar unilateralmente sem ela saber. Então, acho que ela tem que saber do que se passa. Se ela aprovar, eu sou o primeiro a aprovar. Agora, se ela não aprovar, é melhor que não aprovemos, porque senão nós vamos tomar processo em cima. Como já tomei legislatura passada, processo porque ela não concordou que a gente aprovava, todos os vereadores, que a gente votou projetos que ela não concordou. Então, por isso que eu acho, não devemos entrar nessa regime de urgência. Eu não sei a encomenda de quem que é, mas com certeza alguém tem, alguma manobra está. Eu espero que a gente não vote em regime de urgência. Aguardemos, a promotora de semana que vem essa semana já está com a resposta, e aí sim, nós vamos votar com muito mais tranquilidade, presidente. Eu sou a favor desse projeto, penso eu que se o procurador do município, que é o órgão a orientar o prefeito, deu o parecer favorável a esse procedimento de adequação ao TAC, analisei os fatos e também
a entrevista que a promotora deu ao site Descalvado News, ela fala que a prefeitura estava se adequando ao TAC. Alguns cargos possíveis seriam de negociação entre Ministério Público e Prefeitura. Então, conforme a Prefeitura necessita da criação desse cargo e regulamentação, eu sou a favor dessa adequação. Me desculpa o Argeu, né, porque da sua esposa, não é isso, a questão não é com relação a quem vai ocupar o cargo e tal, mas a questão é, o TAC foi firmado, levou-se muitas reuniões foram feitas na legislatura passada, com o prefeito, com a promotora, envolvendo a Câmara, para se chegar a esse TAC, todos nós demos ali nossas opiniões, nossos pareceres, e é lógico, sim, foi acordado que se houvesse alguma mudança, alguma necessidade, esse TAC poderia ser revisto. TAC é um acordo que se faz com a promotora, e isso poderia ser revisto. Pode ser que tenha necessidade, como o Vaguinho disse, pode ser, eu não sei. Agora, de qualquer forma, isso tem que ser justificado para a promotora e ela dá o parecer, que está para chegar a essa casa. Pode ser que se ela desse o parecer favorável, eu votaria hoje a favor também. Não posso ser contra. Se a prefeitura quer e a promotora concorda, não sou eu que vou ser contra. Mas nesse momento, ela, que foi uma das partes que assinou o acordo, não está presente, não mandou um documento para a gente dizendo se concorda ou não. Por isso eu não tenho autonomia, eu não tenho segurança de dizer, olha... O senhor me concede uma parte? Pois não. Nós, legislativo, nós somos soberanos, porque se a gente, tudo que nós fizer fazer, depender do aval de alguém, aí não tem porquê de estarmos aqui, penso eu. Sim, vereador, mas esse TAC não participou o legislativo, participou executivo e promotoria. Nós apenas demos sugestões. Algumas reuniões foram feitas aqui, mas o legislativo não assinou. E ainda que tivesse assinado, também existe um outro lado, que é a promotoria pública. Então, nós não temos como passar por cima desse parecer. Aliás, o parecer da promotora não chegou a casa. É questão de uma semana, ele chega. Então, eu não sei por que tanta pressa, eu não sei por que tanta urgência. Perdão. Eu só quero dizer para o vereador que minha esposa não ocupa esse cargo desde 2014. Esse cargo, ela ocupou 8 anos. Hoje ela não ocupa mais o cargo. E no projeto eu acredito que não fale o nome dela. O senhor vai me desculpar, mas ela não ocupa esse cargo, não. Ela vai ocupar, já? Tá. Bom, enfim, está se mudando. Está se mudando a diplomação, que já está lá qualificando quem que é, qual a formação que deve ocupar esse cargo, está se mudando essa formação. Então, hoje se pede um diploma superior de uma área e está se mudando isso. Qual o interesse do prefeito? Não se sabe. Não se sabe. Mas, enfim, eu acho assim, é uma questão que é até simples, singela, mas devemos aguardar a promotora se manifestar. Eu não tenho hoje segurança de dizer, não, está tudo em ordem, vamos quebrar o TAC, está tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que por uma semana, no máximo 2, isso está resolvido e esse projeto é votado. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 26/2017, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela maioria. Muito bem, a gente vai ficando por aqui então. Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Nós nos vemos no próximo programa na semana que vem. É isso aí. Eu acho que nós temos cumprido, ou bem ou mal, aquilo que nós propusemos a fazer, e eu desejo a todos que estejam todos no seu seio de familiares durante a comemoração da Páscoa cristã. Porque nada melhor do que a paz interior.
E com certeza eu posso lhes dizer, eu sou um cara tranquilo e vivo muito em paz. Espero que vocês todos também vivam. Muito obrigado, feliz Páscoa a todos e ovinho para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.